tarde para todos que estão aqui, todos os professores, os alunos. A gente está bem feliz, estamos chegando aí a 100 pessoas já na sala, estamos agora em 96, quem sabe aí conforme a gente for conversando, a gente não ultrapasse os 100, né? Vai ser bem legal, mas de qualquer forma a gente já está muito feliz mesmo desse número de alunos que nós temos aqui para debater. A gente vai ter uma conversa mais aberta hoje, a gente quer escutar bastante a fala de vocês, a gente conversar um pouco, na verdade a gente vai conversar só um pouco mesmo, sobre esse tema tão importante que atinge a nossa sociedade, não somente a nossa sociedade brasileira, mas a sociedade global como um todo, um assunto tão importante, tão relevante, que impacta diariamente a vida de todos nós que estamos aqui. Esse tema que nós vamos debater hoje, como vocês devem ter visto lá pelo Classroom, nós vamos conversar hoje sobre racismo, que é um tema que todo mundo convive, todo mundo tem contato diariamente, às vezes pode não perceber, às vezes pode não enxergar, mas a todo momento nós estamos em contato com essa temática. Nós vamos ter uma roda de conversa a respeito disso. Foi indicado para vocês assistirem, no primeiro momento, 3 vídeos que foram disponibilizados pela professora Janaína, que é quem vai ser a nossa mediadora aqui dessa conversa. Ela vai conversar um pouquinho sobre as pessoas que estavam presentes no vídeo, mas vocês assistiram, era um vídeo bem curtinho sobre a fala do Mano Brown, acho que era um vídeo de 1 minuto, creio que todos aqui devem conhecer quem é o Mano Brown, a importância dele na cultura brasileira, a importância não só dele, a importância dos Racionais MCs dentro do cenário musical e cultural do povo periférico do Brasil, a população negra brasileira. A Janaína vai conversar um pouquinho com vocês sobre os autores do vídeo, inclusive o vídeo do professor Silvio, e o mini documentário que ela tem uma fala, uma participação bem legal lá também, dentro desse documentário. Vou pedir para todos vocês permanecerem com os microfones fechados, assim como eu também vou fechar o meu. Conforme a gente for debatendo, forem surgindo dúvidas, falas, colocações, a gente vai abrindo o microfone para ir conversando. Espero que todos aproveitem a aula de hoje. Espero que seja bem produtiva para todos nós. Janaína, todos seus. É nóis. Tá aberto o microfone? Boa tarde, galera. Para quem não é meu aluno, eu sou Janaína, professora de Sociologia, professora de Matemática, mulher preta, periférica também. Vocês viram que eu participei do primeiro vídeo. Esse vídeo é uma produção de um amigo meu, muito amigo meu mesmo, a gente vive algumas questões juntos, dentro do ambiente, do cenário da militância do movimento negro, sobretudo no movimento da música, que a gente se insere, porque a gente canta e toca junto, né? E era uma coisa que estava me incomodando, a gente vê nas redes sociais, a gente veio discutindo, todos nós professores de Sociologia, viemos discutindo com vocês a questão do qual o objetivo da sociologia, das ciências sociais, né, da discussão antropológica e sociológica, ou seja, sair do senso comum e ir para um aprofundamento científico, né, no partir de, tanto que falaram nos outros períodos das questões das fake news, a gente tem sido muito vítima disso, e emerge o tempo todo questionar a questão do racismo, né? Nós vimos, a partir de maio, a gente isolado dentro de uma pandemia, diversas manifestações, as mais efusivas eclodiram do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, mas já haviam ocorrido outras no Brasil, isso acontece todos os dias debaixo dos nossos olhos. Se a gente sair aqui na Amador Bueno, a gente vai ver isso acontecendo, o moleque de mulher, de tênis de marca tal, sendo abordado pela polícia militar do lado do Gabriel Ortiz, né? Então, esse meu amigo me chamou no começo do ano, logo após a minha mãe ter morrido, eu falei, meu, raça, eu não consigo gravar isso. Eu falei, putz, mas isso é muito importante, a gente refletir sobre a nossa dor, né? A dor da pessoa preta, né? Quando percebemos que mais de 52% da população brasileira se considera preta, mestiça, de alguma forma, eu não gosto do termo pardo,
depois a gente chega nessa situação. Então, eu achei muito interessante pedir para o Raça se eu podia trabalhar esse material na escola pública que eu trabalhava, tanto na de sociologia quanto de matemática, para que os alunos pudessem entender a leitura dessas pessoas. Ali existem músicos, existem empresários, jornalistas, atrizes, né, donas de casa, professores. Vou falar todo mundo, o nome de todo mundo ali que está naquele vídeo, para vocês dando a biografia, a gente não consegue findar aqui. Mas é uma galera, assim, que eu conheço, de um modo geral, uma galera que mora mais para o centro, alguns para a periferia da Zona Sul, periferia da Zona Oeste, né, galera Brasilândia, Lapa, enfim. Mas eu vou apresentar para vocês primeiro, né, vou fazer, sempre quando a gente faz um seminário, um webinar, a gente apresenta, dá o crédito às pessoas que forneceram o material. Então, eu vou ler aqui para vocês uma breve apresentação de quem idealizou o vídeo sobre nossa dor, né? É o Hassani Costa, pseudônimo dele é Hassani X, ele é jornalista, militante do movimento negro e nas questões socioambientais. Ele trabalhou com as comunidades quilombolas e caiçaras no município de Ubatuba, cidade em que viveu a infância e a adolescência. Tem ampla atuação na área de educação, desenvolvendo trabalhos em ONGs com formação para jovens na área de educomunicação. Atualmente ele reside em Campinas e ele é responsável pela área de comunicação institucional da Escola Comunitária de Campinas. Ele atua junto ao coletivo antirracista desta mesma instituição, visando combater o racismo estrutural no segmento das escolas particulares, né? Então, por isso que eu quis trazer para a nossa rede estadual, porque o Raça trabalha isso, e já temos amigos nossos trabalhando na rede particular, né? Por isso que eu trouxe o vídeo do Brau por último, porque eu queria essa conversa nossa aqui na quebrada, de quem mora na periferia. O nosso segundo vídeo, ele é apresentado pelo Silvio Luiz de Almeida, que é natural de São Paulo. Ele é jurista e filósofo, ele é doutor em filosofia e teoria geral do direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Largo São Francisco, né, da USP. Ele é professor das faculdades de direito da Presbiteriana Mackenzie, da São Judas, e ele também é presidente do Instituto Luiz Gama. E N publicações literárias. E eu não vou fazer a apresentação para vocês de quem é Mano Brown, né? Eu acho que é atemporal. Eu estou com 45 anos, outros têm 30, outros têm 15, outros têm 10, a galera sabe quem é Mano Brown. Então, a intenção de colocar esses 3 vídeos para vocês era para que vocês fizessem uma reflexão daquilo que vocês absorvem desses vídeos para a vida de vocês, considerando ou não, se considerando ou não pessoa preta ou pessoa mestiça. E aí eu pergunto para vocês, o que você tem a ver com a minha dor? Como é que você consegue ler dessa forma? Então, eu fiz a proposta para os nossos coordenadores, né, para o Danilo, para a Tânia, e já conversando junto com o professor Carlos de Artes, que a gente topa todas, ele é maravilhoso, de que vocês fizessem uma releitura de todo esse material, a gente abrisse essa discussão hoje, para a gente ver se a verdade do vídeo, a leitura do vídeo, quando ele fala de Martin Luther King, quando ele fala de Marielle, quando são falados esses nomes, se eles são comuns para vocês, e sobre aquela dor, né, que é colocada na apresentação do primeiro vídeo, né, e explicada teoricamente no segundo, e provocada, né, fogosamente no terceiro, como ela se reflete em vocês? O que vocês pensam a respeito disso? Se hoje você se unisse com a sua sala, o primeiro I, primeiro A, primeiro B, sei lá, com a sua sala, para manter um debate, e vocês tivessem que fazer, tivessem não, vocês vão fazer uma produção com o professor Carlos, ele vai falar depois. Como é que vocês fariam uma releitura disso? E é uma proposta interessante trocar figurinha, depois de vocês, escola pública, com as escolas particulares. Será que coaduna o pensamento? Será que vocês estão na mesma linha de ação, de combate ao racismo? Você sente esse racismo? Você sente esse racismo na rua, dentro da escola, quando você vai procurar um estágio? Então, para não me prolongar, eu queria abrir com vocês uma roda de conversa diante daquilo que vocês assistiram. O professor
professor Danilo vai mediar, porque eu não tenho a menor disciplina para esse negócio de mediação, e a gente vai ouvindo vocês. Entendo perfeitamente quem não abre câmera, às vezes vocês estão num dispositivo que não dá para usar. Aqueles que estão sem microfone, tem a Luciene, tem uma galera aí, e eu também, a gente pode estar olhando o chat, vocês podem mandar questionamentos e a gente pode começar esse debate que acredito que é de amplo interesse, né? Já que temos 100 pessoas na sala, né? Então, obrigada, era essa apresentação. Carlos Alberto, você quer dar um panorama sobre a proposta da intervenção que eles vão fazer também? Então, eu quero deixar para falar um pouco mais da proposta, um pouco mais à frente, mas só complementando aí a fala da Jana, eu gostaria de perguntar para a galera o que realmente, o que é racismo, né? O que eles entendem como racismo, cara? Como é que soa essa palavra para eles, né? Para poder, de repente, a gente começar um diálogo aí. Então, o que é o racismo, né? Como é que nasce? O que você entende por racismo? Pessoal, agora, quem quiser participar falando, quem quiser escrever, sintam-se à vontade, não sintam-se acanhados. Isso aqui é uma roda de conversa mesmo. A gente vai chamar vocês para conversarmos mesmo, trocar uma ideia referente a esse ponto. O que vocês entendem aí por racismo? Não se preocupem, estou certo, estou errado, vamos conversar. Estamos aqui justamente para ter essa troca de ideias. A gente queria saber um pouquinho da visão de vocês. O que vocês entendem por racismo? O que vocês acham que é? O que vocês... Janaína, eu vou ler uma resposta que está aqui no chat. Tá? Foi a Júlia Leal. Uma coisa. Pode. Caso algum aluno aqui sinta que não é o seu lugar de fala, e a professora Janaína vai falar sobre isso depois, nesse momento, é o lugar de fala de vocês enquanto alunos, aproveitar que a gente está aqui, está debatendo, está ensinando, está explicando. Então, se tiver algum aluno que, por acaso, não se sentir à vontade, vocês podem se sentir, porque aqui é um momento de debate. É que nas minhas aulas de história, já houveram alguns alunos que, professora, não é o meu lugar de fala, né? Então, eu não vou falar, não, pode falar, pode participar, porque vocês são alunos para aprender, né? Então, a gente está aberto aí à discussão. Posso falar? Pode falar, Cauê. Para mim, eu interpreto racismo contra qualquer preconceito contra uma determinada etnia ou raça, do ponto de vista que a etnia que está sofrendo preconceito, que está causando preconceito, se enxerga como superior. Por exemplo, alguém branco se acha superior ao negro e está discriminando um negro, ou um judeu, ou uma etnia diferente. Tá, eu vou ler mais as respostas que estão no chat e eu deixo para a Janaína intervir com relação às respostas para a gente dar continuidade. Estou gostando de ver que já está chegando bastante resposta aqui. A Júlia Leal, ela escreveu: racismo estrutural abre aspas, naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. A Débora Evelyn, ela colocou o racismo como discriminação. A Maria Eduarda, ela colocou: creio que o racismo seja uma discriminação, separação, exclusão de um certo povo e etnia. Gabriel, ele escreveu: preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente. Geralmente se refere à segregação racial. A Stephanie Viveiros: é o preconceito e a discriminação com base em diferenças entre os povos. A Yasmin Flor: qualquer forma de discriminação, de ostracizar o outro, dentre eles, impedir o acesso de uma pessoa devidamente habilitada a um cargo público ou negar emprego na iniciativa privada. Giovana Maria: racismo para mim é qualquer tipo de ação direta ou indireta que discrimina ou inferioriza uma etnia ou raça. Gabriele Catalano:
Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. O André, racismo eu acho que seria o preconceito pela cor ou pela nacionalidade da pessoa. O Elias, discriminar uma pessoa com base social entre diferente etnia. Giovana, crenças que estabelecem uma superioridade entre raças. A Stephanie Mendes, racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. O Antônio está pedindo a palavra. Pode falar, Antônio Marques. Opa, boa tarde. Então, eu acho que o racismo é um pouco difícil para mim poder falar isso, porque de fato eu nunca passei por isso, nunca sofri, né? Então é um pouco complicado, mas a questão de etnocentrismo, onde o branco em si, todo mundo, a gente tem uma questão de se sentir mais importante. E o racismo estrutural é um negócio que vem sempre, eu lembro até do filme do Pantera Negra, onde ele vai no museu e lá tem uma mulher branca falando de artefatos africanos, que está contando a história do povo negro, sendo que ela não pertence, ela não sabe de fato ali o que aconteceu. Legal, lembro dessa cena do filme, que é bem quando a história começa a desenrolar, realmente. Próxima fala é da Júlia Santos, ela colocou preconceito, entendo que é uma discriminação. Isabelle Cabral, eu acho que o racismo é quando você julga a pessoa só pelo tom de pele dela, ou discriminação, exclusão de uma certa etnia. Giovana Menezes, entendo que seja o ódio, exclusão e discriminação de um grupo. A Marcele Martino, racismo é preconceito, julgamento, discriminação e superioridade ao próximo. O Guilherme, racismo é uma discriminação ou exclusão de povos ou etnias. Maria Gabriela, racismo é uma hierarquia, onde pessoas negras são humilhadas e até mortas só pela cor da sua pele. Júlia Mariano, preconceito contra uma pessoa que só tem a cor da pele diferente. A Lívia, preconceito e discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças entre os povos. O professor Rubens parabenizando os alunos, falando que um comentário melhor que o outro. Sim, concordo. Ana Beatriz, racismo é definido pela ação de se achar superior ao outro, por conta da cor da pele, praticar o ato preconceituoso com base em cor de pele e raça. O Thales colocou discriminação de povos, etnias e crenças diferentes. Vinícius, racismo está ligado com etnocentrismo, onde uma cultura se acha superior à outra, assim humilhando ou rejeitando a cultura que julga inferior. O Felipe escreveu, racismo é o pensamento da divisão de classes entre raças ou etnias. O Gabriel, eu acho que o racismo é um preconceito... Peraí que eu desci muita tela aqui. O Gabriel, eu acho que o racismo é um preconceito do diferente, ou do, entre aspas, anormal, da parte das pessoas brancas sobre uma cultura ou cor de pele diferente, onde por muitas vezes não habilitam pessoas pretas a entrarem tranquilas no mercado ou numa vaga de emprego. A Yasmin, seria de certa forma um etnocentrismo, onde o agressor ou a branquitude se autodenomina superior. A Yasmin de Paula, ela colocou, para mim o racismo é isso que todos falaram, uma pessoa ser discriminada pela sua cor, sua cultura, seus costumes, ter que aguentar, entre aspas, atitudes racistas, como ser seguido dentro de um mercado, ser acusado de uma coisa que não fez pela sua cor, essas coisas. A Alana... Você vê que todos eles têm a mesma ideia central, né? Nós tivemos todos ligados à raça, todos ligados à etnia, a questão de várias, não só, no geral, o xingamento, a perseguição, a superioridade, a questão
da exclusão. Então, todos eles citaram quase a mesma coisa, assim, dentro do contexto, né? Deixa eu só citar o nome dos outros que comentaram, foi também a Alana, o Juliano Vieira, a Letícia França, ou Franca, a Letícia, o Plínio, a Luana, a Maria Eduardo, a Gabriela, o Diego, a Isabela, o Raif, a Júlia, o Felipe, a Rafaela, a Isabelle. Janaína, vamos lá. Bora lá. Ouvi tudo, muita coisa fazendo muito sentido. Eu gostei da pergunta do Carlos, mas eu teria começado com outra, né? Se a gente fala o que é racismo para você, eu antes perguntaria para vocês o que é raça. Lá, o cachorro é de raça, ele é um Rottweiler, né? Eu queria saber com vocês o que é raça. Antes de começar a nossa reunião, estava falando com o Danilo, que ele teria mais propriedades de datas, mas também sou professora de ciências sociais, e a gente vem com o conceito de raça nos períodos de expansão, né? Expansão colonial. Então, tudo aquilo que não é do dominador, né? Vamos pensar na expansão europeia, tudo aquilo que não tem as características do dominador é inferior a ele. Então, você começa a denominar. Aí você teve os povos ameríndios, os povos africanos, outros povos lá na Oceania, que não eram detentores do poder econômico naquela época. E nós, até hoje, século XXI, temos uma educação muito centrada na questão ocidental, né, nos valores europeus. É muito raro você ter um professor que coloca para você um texto de um autor africano, de um autor chinês, entendeu? Então, quando a gente fala de raça, primeiro vocês precisam entender que esse conceito, os alunos estavam trabalhando comigo no mês passado, a gente estava falando, a gente ia chegar nisso daí, né? Da questão do determinismo biológico e do determinismo geográfico. Depois você me dá a palavra, Janaína. Em outro momento, no positivismo, o que o positivismo, né, iluminismo, eles preconizam? A ciência, o saber. Quem tem saber? É o europeu, é o homem, é o branco. Tudo que não é isso aí é raça inferior. Para mim, pouco importa se ela é amarela, se ela é bege. Eu não sei se vocês já ouviram dizer que quando você vai para a Europa, pouco importa se você tem a cor do Danilo, eles olham para você e falam, ó o latino lá. Porque já vem dessa definição colonial, de tudo que é aquilo que não é europeu, não é legal, é inferior. Percebe? Janaína, se você me permite... Posteriormente... Oi, alguém está falando? Eu, Eros. Oi, Eros. Eu queria fazer uma definição, assim que você terminar, né, eu fazer uma intervençãozinha. Por favor, por favor. Então, mas era mais ou menos sobre isso que eu queria falar. A questão dessa nomenclatura, que ela não descredencia tudo aquilo que vocês falaram sobre racismo. Mas é importante construir conceitualmente, cientificamente, da onde vem esse termo raça. E quando você estuda no primeiro ano de sociologia, vai lá para o determinismo biológico, você percebe que nós não temos raça preta, raça branca. Nós temos espécie humana, tá? As diferenças biológicas, como o Danilo estava falando antes comigo, entre um cara amarelo e entre um cara retinto, pretão, são muito mínimas para definir que esse pertence ao grupo de raça A ou esse pertence ao grupo de raça B. Complementando o que vocês falam, para não ser só reprodução do senso comum, eu gostaria que vocês repensassem 3 termos. Vocês anotem aí no caderno de vocês, no bloco de notas, sei lá. Existem 3 coisas absolutamente diferentes. A primeira dela, preconceito. 2, racismo. 3, discriminação. São coisas completamente diferentes que eu vejo que aparecem nas respostas de vocês. Talvez até por uma dificuldade aí de produção do texto, mas que são conceitos teóricos completamente diferentes, né? O preconceito mesmo
quando a gente volta lá para o primeiro bimestre em sociologia, qualquer ideia pré-concebida antes de eu conhecer aquele objeto é preconceito. Eu nem preciso falar. Ah, vocês já viram a professora de sociologia? Ela é pretona e negona. Não, não precisa ser disso. Ah, vocês viram o professor tal? Ele anda desse jeito, ele é viado. Essa ideia é preconcebida, isso é preconceito, que não necessariamente anda ou não anda junto com o racismo, tá? A questão do racismo, ela perpassa mais numa questão política e dentro das relações sociais e econômicas. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Se a gente saísse do Brasil agora e fosse para a França, o que a gente ia falar de racismo lá? Por exemplo, se alguém aí já foi, são proibidas as construções de mesquitas na cidade de Lyon. Por quê? Porque eles são contra a religião daquelas populações árabes, algumas africanas, que são o quê? Muçulmanas. Isso é um racismo, porque ele perpassa no viés político, quer dizer, quem determina qual é a regra religiosa de orientação sexual, de orientação econômica no país? Aquela política. Aqui no Brasil nós somos o quê? Somos comunistas? Nós temos um presidente comunista? A religião principal do Brasil é o candomblé? Então, eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou falando. O racismo, ele passa por aí. E a discriminação, ela é um tratamento diferenciado a grupos identificados racialmente, a gente usa esse termo assim, diferentes, direta ou indiretamente. Eu vejo o tempo todo isso na escola. Nós temos um grupo que se veste de determinada forma, tem determinado comportamento. Eu já tive um caso desses lá no Mazieira, uns 20 anos atrás. Não, porque aqueles meninos ali, não sei não, são tudo bichinha. Olha lá, eles são góticos? Não, diz que agora isso é emo. E diz que eles são muito tristes, eles se cortam. Quer dizer, todo gótico, todo emo se corta. Então, esse é um processo discriminatório. Quando você chega lá no pátio do Gabriel Ortiz e os demais grupos não entram nesse. Aliás, muitas vezes até boicotam, tá? E aí depois, definida essa questão do racismo, porque ele perpassa na questão de privilégio, né? Não pensa só no Brasil, não. Pensa num outro país, vamos pensar lá na China. Quem é que sofre racismo lá na China? Já que só tem uns cabra amarelo. Vocês têm que pensar que isso pode acontecer lá. Ele perpassa nas relações sociais e de privilégio, de acesso aos bens que aquela sociedade produz, se ela chega ou não chega nele. Racismo mora aí. Depois, falando para vocês o que é um racismo individual, o que é um racismo institucional, e chegando, por fim, ao que o Silvio Almeida está falando, que é um racismo estrutural. Mas não fiquem preocupados, todo esse material teórico aí eu passo para os meus alunos do primeiro IAR e passo para o Danilo passar para as demais salas que estiverem interessadas. Fala, Eros, obrigada. Boa tarde a todos, sou o professor Eros de Geografia, para os que não me conhecem, dou aula no segundo A, B e do K ao R. Bom, primeiro, essa questão do racismo, ela já é uma questão pejorativa, né? Porque raça, o termo, a palavra, quer dizer melhoria de espécie. Então, você vai pegar um boi zebu que produz bastante leite, uma vaca Nelore que produz bastante carne, e você mistura os dois e tem um terceiro indivíduo melhorado, que não é nem zebu, nem Nelore. Quando você usa o termo raça para determinar seres humanos, você está querendo dizer que há uma raça superior à outra. Como se um ser humano ele conseguisse, né, ele pudesse ser superior a outro. O exemplo que eu costumo dar é que se o pigmeu lá dos Cafundé da África doar um fígado para um alemão, o fígado do pigmeu, se for compatível, vai servir normalmente. Ou seja, nós somos da mesma espécie. O que vai nos diferenciar são as nossas etnias. Mas, infelizmente, o Brasil, que já é preconceituoso
preconceituoso por natureza, basta ver o nosso símbolo, que é destacado aí, que virou até uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor, querendo dizer que o Brasil é um país supostamente apenas católico, apenas seguindo esse tipo de religião. Nós então pegamos a questão do racismo, né? O fato de você falar raça, etc., é em detrimento das outras classificações, como, por exemplo, se você misturar lá, você tem o caboclo, você tem o mameluco, você tem o capial, você tem várias etnias diferentes que acabam tropeçando nesse termo que é o racismo. E quando nós pegamos essa palavra racismo e nós usamos, e ela é usada porque o Brasil adotou, né, como uma forma até mesmo de determinar as diferentes etnias humanas, precisa se calcular e se investigar que quando se fala do racismo, eu não estou indiretamente diminuindo a capacidade, a qualidade, a inteligência, o desenvolvimento do próximo. Né? Esses textos que você falou aí, realmente, e também os vídeos que eu acabei assistindo, eu acho um absurdo que as pessoas tenham que brigar por ter direitos, sendo que o direito já é direito de ser direito. Então, sabe aquela coisa? Eu estou brigando para o branco ser branco, eu vou brigar para o preto ser preto? É uma coisa absurda. Por que não brigar pelo humano ser humano? Eu imagino que os seres humanos, seja preto, branco, amarelo, lilás, o que for, pode ocorrer igual ocorreu com a pandemia, né? Se viesse uma nave espacial aqui, quisesse dominar a Terra, não existiria mais preto, branco, amarelo, todos nós nos uniríamos para combater os extraterrestres. Igual nós nos unimos aí para combater a pandemia, né? Então não importa, porque o vírus ele não pergunta se você é preto, branco, amarelo, lilás, ele simplesmente se aloja em você, né? Então é só essa observação que eu queria fazer do termo que a gente está discutindo, a questão raça. Claro que esse termo foi usado e é usado para determinar muitas coisas, mas entender que ele por si só já é pejorativo. Portanto, nós temos que falar com uma certa atenção, né? Principalmente o pessoal que está aí no ensino médio, já vai formar no terceiro, e a partir de um curso superior que vai fazer, seja lá qual for, saber determinar essas pequenas diferenças que a Janaína colocou tão bem, que o Carlos colocou tão bem, né? E que os alunos aqui estão colocando aí nas suas falas. Eu concordo com a Janaína que houve uma confusão aí entre racismo e preconceito, né? Houve uma certa confusão, mas, embora eles sejam diferentes em muitos pontos, eles são iguais, porém tem que colocar os devidos pontos nos is. Obrigado, gente. Obrigado, professor Eros, professora Janaína, pelas colocações referente aos alunos. Nessa primeira pauta que nós conversamos bem rapidinho sobre o racismo, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, fazer mais algum comentário referente ao que nós começamos a discutir agora? Yasmin colocou: julgo que só existe uma raça que é humana, diferentes são as etnias. Eu queria falar, mas aqui não como professora, apesar... para quem não me conhece, tá? Eu dou aula de história para o primeiro BFG e de letivas para vários aí. Tá dando interferência no seu microfone. Eu vou tirar esse microfone. Sim, tá melhor? Tá. Tá. Vou falar aqui enquanto pessoa, tá? Enquanto mulher preta e já foi adolescente preta. Na minha adolescência, gente, não tinha esse tipo de debate, esse tipo de discurso. E até a moda era você ser os cabeludinhos roqueiro, né? Então, muitas meninas, elas, como eu, por exemplo, a gente queria alisar o cabelo para ser aceita. Então, atualmente, na adolescência de vocês, existe esse debate, esse discurso. Então, hoje, existe uma consciência do que é, do que não é racismo, que vocês sabem. E antigamente não. Então, é importante a gente debater isso, porque, por exemplo, só quando eu estava na faculdade de História que eu fui me reconhecer enquanto mulher preta. Porque até então você é mulata, você é morena, você é isso, você é aquilo, mas aí eu deixo a reflexão para vocês. Quantos políticos, quantos governadores pretos o Brasil, São Paulo já teve? Quantos presidentes pretos o Brasil já teve? Quantas pessoas pretas de destaque vocês veem apresentando o jornal ou comentando o futebol, ou sendo juiz do futebol? Porque não tem tanto. Então, fica aí. E para quem gosta
futebol, percebe a diferença, por exemplo, que tem o tratamento na Europa, os jogadores que são afrodescendentes estão lá na Europa, como eles são tratados em comparação aos demais jogadores. Então, a gente tem que sentir isso, até porque muitos de nós acabam perdendo a identidade. Então, esse debate que foi trazido pela professora Janaína ajuda até mesmo quem vocês pensam que já tem conhecimento da coisa, como eu, por exemplo, por ser professora, mas eu todos os dias estou me desconstruindo e reconstruindo, né, com os aprendizados constantes. Então, era mais isso que eu queria falar. Obrigado, professora Natália. A Janaína, pode falar. A Giovana, ela escreveu uma coisa aqui que é muito interessante, a Giovana Maria. Era isso mesmo. Maravilhosa. Ela escreveu assim: hoje, numa rede social, eu vi a seguinte pergunta: vocês evitam abrir a bolsa em uma loja ou vocês são brancos? Acho importante também discutir sobre a criminalização do negro. Aí que ia chegar, né, com essas definições do Silvio de Almeida a respeito de pensar em 3 perspectivas diferentes do racismo, né? Ele pode ser um racismo individual, que é esse não pensado. Lembra que a gente falou lá do senso comum? Eu acho que vários de vocês assistiram há algumas semanas, quase um mês, uma mulher que do nada resolveu chamar um homem na rua de macaco e não sei o quê. Então, esse é uma perspectiva do racismo individual. Ela tem aquela formação dela pré-concebida, ela vai na rua e ela vai para esse arrebento. Então, não é uma ação coletiva, pensada, né, com ações próprias para afastar aquele cara porque ele é preto, porque ele é macaco, né? Essa perspectiva individual que muitas vezes a gente vê aplicação penal. Não do jeito que gostaríamos, mas a gente vê. Aí a gente vai para outra, né, que eu acho que tem a ver com o que a Natália estava falando, que é uma perspectiva do racismo que ela é institucional, né? É o produto de uma dinâmica que rege a sociedade. Nós estamos acostumadas a ver mulheres com o cabelo alisado, né? Então, ela disse aí, ela foi perceber a negritude dela na universidade, quando ela estava fazendo história. Por quê? Porque o funcionamento das instituições já cobra aquela postura de vocês. Eu poderia até usar uma outra coisa, né? Quando você entra no fórum, no Tribunal de Justiça, de bermuda, chinelo e boné. Muito provavelmente, o senhor ou a senhora vai ser barrado, porque está dentro das instituições, vem de um contexto histórico muito anterior a nós, esse tipo de conduta. Então, você não usa determinado... Aquela besteirinha que a gente discute na apostila lá de sociologia, né? Você vai no casamento de chinelo, né? A noiva entra no altar de biquíni ou coisa parecida. Então, está institucionalizado. E, por estar institucionalizado, leva diversos grupos a desvantagens. Quando a Natália fala para mim do cabelo, eu usei durante muito tempo trança, né? Então, quando você procurava no Google tranças bonitas, façam esse exercício depois, quando nós terminarmos esse webinar. Tranças bonitas, vocês vão ver lá no Google Imagens, simplesmente vários cabelos lisos, trançados, com tranças de raiz. Coloquem tranças feias e só aparecerão mulheres pretas. Existem até vários vídeos de outros ativistas, amigos nossos, outros não, problematizando isso. Isso é um racismo institucional. Ele está lá tão impregnado dentro dessas relações de poder que você não consegue perceber. Por isso que eu achei interessante aí a colocação da Gi, porque é mais ou menos isso daí, que leva ao não menos importante, que é o nome da obra do Silvio de Almeida, que é o racismo estrutural. O que é isso? É normalizar essa prática. É dizer que eu não posso ir dar aula no Gabriel Ortiz com esse cabelo, porque não está arrumado. Ah, mas você vai no casamento com esse cabelo? Mas é esse o meu cabelo, você está entendendo? E vocês sabem que não é assim, né? Quando vocês veem o vídeo,
sobre a nossa dor, tem uma companheira que ela diz: quantos de vocês não esconderam, não colocaram foto no currículo para que tivessem chance de serem chamados para entrevista? Você entendeu? Então, é a naturalização. O que é naturalizar? É dizer que nasceu assim, sempre foi assim. O lugar é desse cara e o lugar é desse cara. E isso vem desde a colonização. Quando a gente fala povos marginalizados, eu gostava de usar para falar sobre marginalizados, né? Eu falava assim: o que vocês entendem pela marginal? A marginal é uma via que tem aqui em São Paulo, que dá a volta em São Paulo sem passar pelo centro. E a radial é aquela que é um raio, ela passa pelo centro. Quem é o marginal? É o que está nas bordas. Ele não pode acessar os principais bens. Quando eu falo os principais bens, eu não estou falando de grana só, gente. Eu estou falando de bens culturais, né? Acesso à educação, acesso a transporte. Ele está à margem, ele não existe, né? Então, o racismo estrutural é isso. Então, se naturalizou. Para fechar, sobre essa tradução que eu dou do racismo estrutural, eu vou lembrar para vocês do caso que aconteceu no baile de Paraisópolis, onde morreram aqueles vários garotos pela ação desacertada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vimos muitas pessoas periféricas, frequentadoras de baile, dizendo: mas tá vendo? Por que estava naquele lugar? Procurou. Isso é naturalizar. Eu nunca vi alguém que me dissesse que alguém que estava num rolê na Vila Madalena, na Vila Olímpia, com um traficante de pó, MD ou LSD, e tomou um tiro lá. Ah, mas quem mandou ele ir na Vila Madalena? Mas quem mandou ele ir no Lollapalooza? Ele morreu de overdose de MD, LSD, cocaína, porque ele foi no Lollapalooza. Ninguém criminaliza porque ele está no Lollapalooza. Mas criminaliza o nosso moleque quando ele está no funk da caixa d'água, né? Então, quando eu estou falando de racismo estrutural, é isso, né? Então, o professor Danilo tinha falado para a gente depois trabalhar com vocês, que a filósofa Djamila Ribeiro, ela lança alguns questionamentos para a gente trabalhar contra esse racismo estrutural. A primeira coisa é você se questionar. O tratamento que tem com essa pessoa, ou que tiveram com você, é normal? Como é que a gente pode modificar isso? Dentro da escola da gente, dentro da casa da gente, com um colega da gente, na balada ou no rolê, né? Era mais ou menos isso que eu queria colocar, abrindo para as outras pessoas também poderem falar. Ô, Janaína, eu queria só fazer uma complementação da sua fala, antes da gente dar voz para os demais também, aproveitando isso que deixa eu abrir o nome aqui de novo, que eu já esqueci. A Isabela colocou aqui no chat também, que ela, uma vez eu pesquisei no Pinterest penteados e demorei para achar uma pessoa negra nas sugestões, né, batendo com isso que você acabou de comentar, e também pegando aquela fala da Giovana, que ela colocou, né, vocês evitam abrir a bolsa em uma loja, ou vocês são brancos, e entre a sua fala, a Maria Gabriela, ela escreveu: pessoas pretas são muito estereotipadas. Eu gostaria de complementar isso que foi dito rapidamente, para a gente ter mais uma provocação com eles, para eles falarem um pouquinho mais também, com relação ao privilégio branco. É uma pauta, é uma parte muito importante dentro do racismo. A gente até havia comentado também antes, né, que eu falei, vai vir alguma coisa relacionada a isso, e eu que estou trazendo mesmo essa fala para agora. Fala-se ultimamente, né, depois, principalmente do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, voltou-se a grande mídia, né, a grande mídia não pauta essa luta, mas devido ao acontecido com George Floyd, voltou a mídia, o movimento, né, Vidas Negras Importam. Houve toda uma comoção momentânea aqui no Brasil, não é uma comoção continuada, era uma comoção momentânea. Teve movimento no Instagram de subir uma tela preta lá no feed de todo mundo, mas que durou um dia e acabou, e ficou
ficou por isso. O que é importante a gente pensar dentro desse ponto também é o papel da pessoa branca, o papel da legitimação da luta da pessoa negra por parte da pessoa branca. Aproveitando o gancho que você citou, a Djamila Ribeiro, eu sou fãzaço dela, assumido, e, pelo amor de Deus, todos os livros que ela escreve são sensacionais, dispensa comentários, mas é muito importante a gente pensar dentro do privilégio branco essa questão do racismo, quando a gente pega um contraponto do Vidas Negras Importam, e nós escutamos falas no sentido de todas as vidas importam, enfim, toda aquela falácia do senso comum que nós já conhecemos. Mas o que é muito importante a gente entender nesse momento? Quando a gente fala, né, quando o movimento fala, na verdade, quando há toda uma movimentação social em cima desse fato, que é o Vidas Negras Importam, em nenhum momento está sendo dito que a vida da pessoa branca não é importante ou que a vida da pessoa branca ela é fácil. O que está sendo colocado é, eu, Danilo, pessoa aqui, enquanto uma pessoa da periferia, eu tenho dificuldades, eu tive dificuldades de acesso e vou continuar tendo dificuldades de acesso pelo estigma social que eu carrego por vir da periferia, mas eu carrego menos dificuldades porque eu sou um homem periférico branco. Se eu fosse um homem periférico negro, as minhas dificuldades seriam maiores. O meu privilégio branco, só pegando esse pequeno exemplo, não está falando que a minha vida é fácil porque eu sou branco. Eu estou falando que a minha vida ela seria muito mais difícil se eu fosse um homem periférico negro. Então, quando a gente fala das vidas negras importam, não está sendo dito que as vidas brancas não são importantes. A gente está falando o seguinte, ok, legal, todas as vidas importam, mas por que são as vidas negras que morrem? Por que são as vidas negras que são tiradas? Por que é no baile das vidas negras que ocorrem os assassinatos? Por que o favelado, e eu uso o termo favelado abertamente, tá? A gente não tem medo de usar o termo favelado, porque o favelado não é o bandido, o favelado é aquele que vive na favela. Só isso. Por que o favelado não pode se divertir? Por que a cultura do favelado é a marginalizada? Por que ele sempre tem que estar à margem? Então, quando a gente está trabalhando Vidas Negras Importam, a gente tem que ter isso em mente. Não é que a vida branca ela não é importante, mas a questão é, por que só as vidas negras são tiradas? Por que sempre a bala dispara certo negro? Por que sempre o que está sofrendo mais com a pandemia são as zonas periféricas onde carregam historicamente maior parte da população negra? Então são esses pequenos pontinhos aí que a gente também precisa ir se atentando quando a Djamila traz para a gente esse debate do lugar de fala, de entender. Eu vejo muitas pessoas hoje se eximindo do debate, tirando-se do debate, usando a frase, este não é o meu lugar de fala, mas todos têm um lugar de fala. A questão é a gente tirar a nossa visão de colonizador da pessoa negra. Eu, enquanto branco, eu tenho um lugar de fala dentro do racismo, mas o meu lugar de fala dentro do racismo é o lugar da pessoa privilegiada. Então, é entender esses pequenos detalhezinhos aí. Eu só queria trazer essa provocação para eles, Janaína. Se quiser complementar algo mais, para a gente pegar mais falas aí. Obrigado. Só para eu passar para a galera, só complementando isso que a Janaína falou, se a galera lembra que no começo do ano eu exibi para eles um curta chamado Hair Love, que é um curta de animação que fala exatamente dessa questão do cabelo, né? Do quanto você marca, o quanto é importante e quanto está sendo importante hoje, que a Janaína falou, dessa aceitação do próprio negro, né? Quando ele se aceita, ele demonstra, ele não tem vergonha de usar o próprio cabelo, né? De falar, olha, meu cabelo é assim, dane-se, eu vou pra festa porque meu cabelo é esse, e acabou, assim, entendeu? E eu falo isso porque eu tenho essa vivência aqui com a minha esposa em casa, né? Desde de novinha, sempre falaram para ela, ó, alisa o cabelo, e ela falou, não, meu cabelo é o meu RG, a minha importância, né?
E eu acho que é isso que demarca, né, o povo negro, é esse registro, fala assim, o cabelo é meu, ponto. E isso é discutido nesse Hair Love, que foi indicado para garotada, não sei se eles lembram aí no começo, fala muito desse posicionamento, né? Então, só ressaltando essa questão, quem não viu aí, eu mandei o link para a galera dar uma olhada novamente e depois do debate, dá uma olhadinha novamente, que você pode ter um olhar diferenciado, né, a respeito desse curta, que inclusive ganhou o Oscar que ressalta e vem novamente a questão estrutural que a Janaína falou, que atores negros com brilhantes encenações não foram aceitos dentro do Oscar em 2018, né? Precisou-se ter um movimento muito forte nos Estados Unidos para que comprovasse, né, para que demonstrasse o talento dessas pessoas, porque tá dentro dessa estrutura. Olha, a gente não tem ator negro, né, que cumpra o papel, sendo que todos passaram pelas mesmas academias, né? Mas aí reforça só essa questão do racismo estrutural, né? Janaína. Eu acho que era isso daí mesmo. Ele até complementou mais do que eu ia falar, mas tem aquela parte do vídeo que o Danilo fala do privilégio branco dele, né? Danilo branco carregado de cultura negra. Eu negra carregada de cultura negra. Porque se vocês tiveram bons professores de história na vida, né? Professores maravilhosos de biologia, que nem o Jorge, que está aí, que não deu um oi para mim hoje, tu vai saber que nós somos um povo colonizado, né? E que não foram só os negros que foram para a margem, no termo das favelas, né? Que eram os favos, quando os negros foram expulsos ali, principalmente do Rio de Janeiro, e montaram aquelas casinhas que pareciam os favos de mel, né, na história do início do século aqui no Brasil, do Rio de Janeiro. Então, foram caras que foram para a margem. Não foi só gente de pele preta, foi gente de pele clara. É entender essa marginalização. Aí eu vejo alguém aí, mas é uma escolha lutar por isso. Não, não é uma escolha. É um dever. Então, enquanto sou professora, eu sou um agente político, né? Porque o autoeducar é conduzir de um lugar X a um lugar Y, que te faça melhor do que você era antes, não é? Então, o ser humano, como ser político, ele tem o dever de transformar a sociedade em que ele vive, até que se for só pelo bem dele, não é? Então, não é escolha lutar contra o racismo estrutural, é dever. De quem tem a pele preta, a pele branca, a pele amarela. Você entendeu? Porque a gente está normalizando a morte de N crianças que não têm saneamento básico. Quando eu falo racismo estrutural, é isso. Né? O Carlos falou aí que ele vem de Itaim Paulista. A gente vai lá nas margens lá de Itaim Paulista, lá perto já da rodovia, os caras não têm saneamento, velho. Os caras não têm saneamento. Aí você vem falar de pôr máscara de Covid, o bagulho é louco, você está entendendo? Então, é dever, não é escolha. Eu só queria ressaltar isso, né? Porque existem, como eu falei do Caetano, existem pessoas quase brancas, né? Quase pretas de tão pobres, pô. Ô Jana, você fez eu lembrar de uma coisa muito legal quando eu era garoto. E uma certa vez eu fui num baile da Chic Show, que era um grupo que tinha bailes, né? E aí a Taninha também vai lembrar. E o mais interessante é que, assim, eu fui num baile que eles chamavam, assim, um baile de negros. E, de repente, quando eu chego nesse baile, só eu de branco, o rapaz olhou para minha cara, olhou para o meu amigo e falou assim: ô negão, por que você está andando com branco? Aí o cara falou: não, mas ele é meu amigo. Ele falou: branco, o que você está fazendo aqui? Estranhamente, naquele dia, eu senti um processo ao inverso, que meus amigos entraram num baile e não foram revistados, mas eu entrei no baile e tive que parar e ser revistado. E aí aquilo dali sempre me chamou muita atenção, né? E porque era a primeira vez
que eu tinha um contato com uma situação como essa. E aí eu passei a pensar de o que os meus amigos sentiam quando eles iam no baile da Toco, por exemplo. Você entendeu? Que eu entrava direto e eles não, eles tinham que passar por revista. Porque as pessoas olhavam estranhamente e falavam, olha, a pessoa negra que está vindo do Itaim Paulista, acompanhado do branco, será que ele está fazendo aqui? Porque existia essa diferença nos bailes. Quem frequentava um baile da Chique Show, nos anos 80, você era tratado de uma forma. Mas quando você chegava na Toco, que era aqui no centro, os garotos não vão entender, são danceterias da época, se você era branco do cabelo lisinho, você não precisava ser revistado. E o negro, sim, ele era revistado, parado na porta. Olha lá, vamos lá no overnight, e aí você para. Então, esse recheio que o Dan estava falando aí agora, nós que somos de periferia, cara, a gente entende muito bem, sente isso na pele, né, cara? E eu gosto muito de ressaltar o seguinte, o quanto a gente não fala de cultura negra, cara. Sotiquê, Spike Lee, não fala de Racionais, não fala dessa força cultural que existe no mundo, né, cara? As pessoas, voltando à fala da Janaína, é muito calçada dentro de uma questão política também, né? Tá tudo atrelado a uma questão política, né? Isso enraizado lá, quando você pega o homem vitruviano, no Renascimento, parece que só existe o branco, né? Leonardo da Vinci, ele pinta o branco. Você observa nos quadros, nas pinturas renascentistas, não existem pessoas negras. Eles não pintam os negros no Renascimento. E quando pintam alguma coisa, ou como o Portinari quando pinta, ele sempre demonstra o negro no subemprego, na lavoura, mas você nunca coloca o negro em evidência, de terno, gravata, como a gente vai ter vários barões, né? Pessoas importantes na formação do país aqui. Então passa muito por uma questão política também. Mas depois lá na frente a gente vai falar mais de cultura, beleza? Professora Janaína e professora Natália, tem alguns comentários aqui que eu vou ler para vocês. Se vocês puderem pontuar em cima deles, eu acho que são... Era isso que eu ia falar. Da Yasmin Flores em diante, né, Dan? Da Yasmin, da Isabela, da Maria Eduarda, por favor. Cadê? Quer que eu leia? Eu achei o da Isabela. O da Isabela, a Isabela Cristina. Ela escreveu: durante muito tempo na minha vida eu alisava meu cabelo. Eu comecei agora a deixar ele cacheado e eu alisava às vezes por achar meu cabelo um tanto incômodo. Eu não gostava muito. Gosto bem mais agora que aceito meus cachos. A Maria Eduarda colocou uma frase na mesma linha: durante muito tempo eu não aceitava meu cabelo black por questão de preconceito e hoje, com ele assumido, eu ainda tenho medo. A Débora Evelyn, ela colocou: acho que eu nunca fui julgada pela minha pele ou pelo meu cabelo, pelo contrário, muitas pessoas me falam para que eu continue usando meu cabelo black. E por último, chegou mais um comentário depois, mas eu vou ler esse aqui para a gente ler os demais depois. O Raif, ele escreveu: uma vez vi uma crítica social dizendo, entre aspas, jovem, é presa no aeroporto após ser flagrada tentando levar drogas. E logo embaixo tinha uma imagem mostrando uma paleta de cores de pele, mostrando as cores mais claras como jovem nessa situação e as cores mais escuras denominadas como traficantes, se fosse nessa situação. Gostaria que as professoras, ou caso Cida Paula, Andréia, professor Jorge, professor Rubens, estão aqui, a Tânia também, todos quiserem comentar, os próprios alunos, estamos aqui para conversar hoje. Vamos lá. Janaína, Natália, querem iniciar algo? O Jorge vai falar. O Jorge quer falar. Dê a voz primeiro para a Natália. Tá bom, muito obrigada. De primeiro, eu quero dizer, tá, meninas, que quem quiser alisar o seu cabelo também não é um problema, desde que você entenda os motivos pela qual você quer alisar o seu cabelo. É porque você gosta e acha prático, ou é porque as pessoas não vão te aceitar se o seu cabelo estiver diferente do restante do cabelo da sua família.
Eu, por exemplo, na minha família, por parte de mãe, eu sou a única preta na cor da pele. Por parte de pai, é geralzão. E aí, tem de tudo quanto é tipo de cabelo na minha família por parte de mãe. E os meus cachinhos eram bem aceitos. Só que chegou um dado momento na adolescência que todo mundo tem cabelo liso e você quer ter também, porque senão o seu cabelo é exótico. Mas pode lavar quantas vezes no dia ou na semana? Mas, nossa, deve ser difícil cuidar, né? Então você começa a ouvir esse tipo de comentário, tipo, nossa, abaixa o seu cabelo aí para eu enxergar a lousa. Nossa, dá para enfiar um lápis no seu cabelo, que legal. E dá para esconder um monte de coisas. Ah, deve dar piolho. Então, esse tipo de comentário faz você negar a sua identidade. E cabelo é identidade. Porque a gente vê hoje em dia meninas com 6 anos de idade querendo fazer progressiva. A progressiva, o Jorge vai saber melhor que eu e os professores de química, ela é um componente químico forte que pode alterar os hormônios e pode, consequentemente, também avançar a puberdade, ser um problema para a infância. E também fazer a queda capilar, entre outras coisas. Então, assim, alisar o cabelo porque o outro quer é complicado, porque se você usa componentes químicos no seu cabelo, você está entrando numa ditadura capilar onde eu, por exemplo, quando eu alisava e eu usava ele curto, já deixei de entrar na praia ou no mar com 21 anos de idade, porque eu não queria molhar o meu cabelo, afinal eu não ia saber fazer uma escova depois direito para ele ficar bem liso. Aí um dia eu percebi e falei, não, pera, tá tudo errado. Eu estou deixando de aproveitar a vida porque eu não quero molhar meu cabelo, porque eu não quero ficar feia perante as pessoas. Então, quando eu aceitei o meu cabelo, hoje ele tá assim, mas se eu quiser alisar ele depois porque eu quero ele liso apenas porque eu gosto, é uma coisa. Eu não tenho vontade porque realmente é muito bom tomar chuva ou entrar no mar e depois o cabelo seque, quanto mais volumoso, mais legal. Mas hoje em dia a aceitação está melhor. Hoje em dia existem produtos para o cabelo crespo que não existiam antigamente, mas aí também tem que tomar cuidado porque tem empresa que está usando a identidade preta e o cabelo preto para se promover. Porque aí tem umas também que, olha que lindo, teus cachos, compre esse creme aqui, mas quantos funcionários pretos essa empresa tem, né? Tem que ver isso. Às vezes ela quer se promover às custas do seu cabelo, mas não está contratando pessoas que sejam daquele grupo que ela quer. Então, para as meninas que hoje estão com seu cabelo, e o Gabriel Ortiz tem muita menina de trança e de crespo, eu acho isso lindo, porque na minha escola quase não tinha. É bom, porque faz bem para a nossa autoestima, faz bem para o nosso psicológico. Para aquelas que querem alisar, só pensa o porquê que você está querendo alisar. É por você ou é pelos outros? E pensa também nos custos. Às vezes, tipo, o custo de você alisar, o custo de você manter crespo, o que tá ali. Mas era mais isso que eu queria falar, porque ainda tem muitas mulheres que gostam de alisar. Minha mãe gosta. Ela que acha mais prático porque ela falou que ela nem tem que ficar depois tentando dar volume. E se tiver meio esquisita, ela faz um coque e já era, por isso que ela gosta. Já eu prefiro o meu crespo, porque para mim é mais fácil ele crespo, que se eu não tiver penteado, eu enfio aqui uma presilha do lado e falo que é penteado e sai na rua. Então vai da pessoa, né? Mas é sempre importante, até a Luciene está aí para dizer, pensar no seu eu, no seu psicológico, na sua autoestima, e não deixar o outro te abalar. E aí, se você decidir, por exemplo, manter crespo, evita ver posts de gente com cabelo liso e ver só de gente com cabelo crespo, tá? Porque senão você vai ficar consumindo uma coisa de um público que não é o que você está no momento querendo, e aí você vai se sentir mal por isso. Era isso. Ô, Natália, eu vou só fazer uma parte rapidinha. Tudo isso, né, que vocês estavam falando, que nem a Natália estava falando em questão do cabelo, eu fazia progressiva no meu cabelo e quando mais jovem alisava, por quê? Não adianta. Isso era o que a sociedade nos impunha. Você não era bem aceita, você não era considerada a feia, nossa, onde você vai com esse cabelo? E eu sempre gostei do meu cabelo cacheado, mas eu não conseguia usar, porque era muito marginalizada por isso. Né? Então, mas já há muito tempo, há muitos anos, eu já quero deixar o meu cabelo natural. Só ficava aquele processo, cresce um pouquinho. Aí eu não queria cortar tudo e ir tirando aos poucos, não consegui.
Teve um dia que eu falei, deu, raspei a cabeça, eu raspei até aqui do lado, e aí eu falei, não, agora eu tiro de uma vez. Agora, que nem a Natália falou, temos muitas meninas na escola que assumiram seus cachos, assumiram seus crespos, né? E isso é muito legal. Agora, tem aquelas pessoas também, que, como a Natália disse, da mãe dela, que prefere o cabelo liso, prefere continuar fazendo a progressiva, continuar alisando o cabelo, normal, desde que isso seja por você, é o que você gosta, é o que faz bem à sua autoestima. Continue. A gente tem que fazer aquilo que nos faz bem, que nos levante a nossa autoestima, e não que baixe a nossa autoestima. Ah, eu vou usar crespo, porque todo mundo da minha família assumiu crespo. Então, aí você vai ter uma baixa autoestima, porque o seu cabelo está crespo. Não. Aquilo que te faça bem. Depois o outro, gente, vem depois. Que é o que eu ensino para vocês. É uma pena que os primeiros anos não tiveram tanto contato comigo, porque a gente já veio para essa situação de pandemia. Os alunos de terceiro e segundo ano já sabem. Você entendeu? Faça aquilo que faça bem para você primeiro. Nessas horas, agora, a gente tem que aprender a ser um pouquinho egoísta. Eu venho em primeiro lugar, depois o outro. Né? Agora, se você se sente bem com os cabelos lisos, continue. Por quê? Porque faz bem a você. Né? Era só isso que eu tinha para colocar. Complementando o que a Lu, a Natália falaram, e é o seguinte, cadê? Eu vi uma pergunta aqui, que esse negócio rola mais rápido com tudo. Aqui, ó. Tá dinâmico. Tá dinâmico. Mas a Débora Evelyn, ela falava assim, eu alisava meu cabelo quando era pequena pelo fato de eu ter muito cabelo e assim facilitava para arrumar. Até que a minha prima começou a trabalhar no salão Beleza Natural, não me dei bem nisso, hein? Enfim, ela começou a achar... Eu vou falar uma coisa sobre isso. Vi uma outra aluna também falando que nunca teve problema por isso, porque provavelmente já era de uma família que tinha conscientização identitária na cultura negra, e passou isso para ela, né? Mas essa história, tu dizer que era para facilitar, é porque, olha lá o racismo estrutural. A indústria não criou um pente ou um garfo para o nosso cabelo. Então, você tinha que se submeter àquilo que era o cabelo da norma geral. É disso que eu estou falando. Então, a geração dessa galera que vai com Black Notice, eu estou passando na Olivia de Oliveira, passo de carro, vejo os meninos indo para a escola, não agora na pandemia, eu falando, um pessoal bonito, estiloso, as mulheres lindas, ali, umas tranças legais, porque isso daí é resultado de uma luta do pessoal de lá de trás. Eu conto sempre essa minha experiência, a minha afinada mãe, ela fala assim para mim até hoje, por que você não me contou que eu ia até a delegacia e fazia um BO contra essa professora? Eu me lembro que eu estudava no José Bartos, nos idos dos anos 80 e pouco, e naquela época a gente era fã de Menudo, né? E o único Menudo era um grupo de meninos aí que dançavam, umas boy bands, né? Daquela época dos anos 80. E o único Menudo que era preto, né? Porto-riqueiro, era o Rob, né? Mas também tinha um cabelo liso. E eu me lembro que naquela época a gente tinha muito disso, de ensaiar para dançar nas escolas, nas festas. E ensaiei as 2 semanas, quando chega na véspera da apresentação, aquela minha professora fala, mas você não vai dançar, quem vai dançar é a fulana. Aí eu falei, por quê? E ela me disse assim, porque não tem Menudo preto. A professora trabalhou com a gente, com vocês. Foi minha professora de primeira série. Então, o lance é o seguinte, isso é estrutural. Alguém lutou lá atrás. Ninguém falou para eu falar para minha mãe, olha, mãe, vai lá conversar com a professora X, porque essa mulher ela precisa ser repreendida. Naquela época, a única lei que tinha era Afonso Arinos, não a que tem hoje. Ela ia responder um processo administrativo minimamente na escola, né? Porque ela fez isso, eu fiquei muito triste, eu era pequena, você entendeu? Então, eu não me identificava naquele grupo. Então, houveram muitas lutas, não era fácil ser pretinha nos anos 80, não. Eu acredito que vocês estão conseguindo usar o cabelo de vocês com mais tranquilidade, que alguém lá atrás lutou.
Então, é por isso que eu estou falando. A nossa ação é política. Se alguém entrar dentro de uma sala de aula, seja uma aula de biologia, química, física, matemática, porque eu sou professora de matemática, e dizer que não está lá dentro fazendo política, esse cara não entende nada de educação. A gente precisa transformar. A gente precisa transformar. Né? Eu acho que era isso. E o Raif, né, que estava falando da jovem drogada, porque tinha a pele branca, e o marginal. É sempre assim. É sempre assim. Quem está portando o negócio lá é o negrinho, lógico que é traficante. Mas a menina loura lá, é uma jovem usuária, dependente química. Você tem sempre um tratamento, é o que eu sempre falo, né? Se a gente tem um menino na escola com problema de adicção, o pessoal já quer chamar a polícia, não sei. Agora que tem mediador. Antes nem mediador tinha. Agora, se o cara está na escola particular, não. Vamos encaminhar esse menino para psicoterapia. A periferia não tem isso. E se a gente não luta, não levanta bandeiras para que isso ocorra, nunca vai ter. Então, mais ou menos isso aí. Eu vou passar a palavra para o Jorge, que ele está pedindo. Assim que ele tiver a fala dele, eu tenho mais 2 provocações para vocês. O chat aqui, o pessoal tá a milhão também. Então, a gente vai até meia-noite aqui, hein? Vai lá, Jorge. Boa tarde a todos, né? Maravilhoso o assunto aí, não tem nem o que discutir. Parabéns aos organizadores, né? Então, eu fiz aí a colocação no chat, acho que alguém deve ter visualizado, sobre o esporte também, que sofre muito, né? Patrocínio negado por este motivo. Isso é um absurdo. Isso é totalmente absurdo. Né? Nós acompanhamos as Olimpíadas, quantos não chegam lá, tem maior capacidade, todos nós sabemos, Janaína, você sabe disso. Olha, eu já conversei com você sobre isso. O meu pai tem mais melanina que a Tânia. Né? Não parece, mas tem. Todos nós, geneticamente, somos iguais, com mínimas diferenças, né? A Lu teve na psicologia, ela teve aula sobre evolução. Quando fala sobre evolução lá na psicologia, é para colocar tudo isso em ordem, mostrar a genética, como nós somos parecidos, como nós somos semelhantes. Às vezes, os testes são tão parecidos que tem que ser refeito, né? Então, eu coloquei a parte de melanina. A melanina, na verdade, está no nosso coração, né? Ela tem que partir de dentro de nós. Concordam? Porque, olha, os meus alunos, eu não sei se tem outras salas que não sejam meus alunos, mas os meus alunos, eles sabem muito bem, né? Toda vez que eu abro a câmera, né? A gente abre câmera sem preconceito algum, né? E com relação à parte de preconceito, olha, parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho. Isso daqui tem que vir à tona toda semana. Toda semana, não é para vir hoje não, nem amanhã. Toda semana tem que aparecer o assunto, porque a gente tem que começar a demonstrar para todo mundo que nós somos iguais. Ainda mais no Brasil, que tem só 500 anos de idade, 500 e poucos anos. Nós somos novos, nós somos um bebê comparado com as placas tectônicas. Né? Quem sou eu para falar aqui de geografia, né? Falar de história? Mas na biologia, né, a geografia e a história, elas me complementam mostrando que, na verdade, nós só estamos aqui graças a toda essa miscigenação, graças a toda essa população, todo esse gene, na verdade, esses genes interagindo entre si. Imagina o que é, ó, a Natália falou da bioquímica, da parte bioquímica, imagina o que é uma reação bioquímica acontecendo dentro do corpo. A partir do momento lá que teve o zigoto, a partir do momento do espermatozoide que ele encontrou o óvulo, olha, é complicado. É complicado, mas é assim, estou de parabéns, né? O trabalho maravilhoso, nós temos que abrir a cabeça para esse tipo de situação. Muitas coisas estão acontecendo, a TV mostra o que ela quer, né? Quando a Janaína falou sobre política, né? A gente não joga política, né? Nós temos os professores, eles têm que, nós devemos entender que as nossas mãos, o nosso trabalho, ele é tão delicado quanto você, na verdade, fazer um crochê.
Se você errar um ponto do crochê, acabou o teu trabalho todo. Aí depois você tem que ficar desmanchando. Então, o trabalho do professor é a mesma coisa. É trabalhar na linha de produção, mostrando para o aluno o que é ser consciente, o que é ser cidadão, o que é trabalhar com respeito e educação. Minha palavra de ordem, eles sabem, na lousa, primeiro dia de aula, respeito. Com isso, você vai em qualquer lugar. Com isso, você conquista qualquer coisa. Com isso, você vai ser muito mais forte. Tá legal? Então, eu paro por aqui. Danilo, faça as suas provocações aí. E muito obrigado pela oportunidade de estar participando aí com vocês, tá? Parabéns pelos idealizadores aí. É um tema que não pode fugir, não é só para essa semana, não. Ele tem que continuar aparecendo, né? E ele tem que fazer parte da nossa rotina, tá bom? Muito obrigado aí pela palavra. Ô, Dan, só para complementar aí o do Jorge, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de futebol, gosto muito de esporte, mas o meu esporte de coração e de paixão é o basquete. E o basquete americano, ele tem uma representatividade gigantesca, e para quem acompanha a NBA aí, sabe da força que a NBA tá fazendo para combater isso que vem ocorrendo no mundo, né? Para que o jovem que está vindo aí, para que ele tenha uma visão diferente, e eu acho que está tendo essa visão diferente, tá? Está tendo uma oportunidade, está tendo uma voz, né? Quando na nossa infância aí o Jorge, a Tânia, a gente teve essa oportunidade de debater esse assunto abertamente, né? De se colocar essas ideias, o quanto a gente está vendo hoje nas TVs, não digo nas TVs abertas, mas nas TVs fechadas ainda, você tem essa ideia, essa discussão, e reforçando o que o Jorge falou, cabe essa discussão uma vez no mês, uma vez a cada 6 meses, mas vale sim sentar e abrir essa conversa, né, para que a gente possa também partilhar dessa dor, né? Para que a gente também possa não só exaltar de uma forma negativa o que está sendo dito, né? Porque quanto mais você fala das coisas negativas, mais você exalta elas, né? Mas também para a gente poder pontuar as pessoas importantes, como o George destacou aqui, LeBron James, cara. Você tem aí o LeBron, você tem o seu Tiquet, você tem o Spike Lee, você tem uma série de pensadores negros que valem a pena ser discutidos, né, cara? E expostos para que as pessoas tenham conhecimento desse pensamento e o que está sendo feito hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que tirar essa ideia de que isso é só um debate ou só uma conversa em paralelo. Isso tem que ser no dia a dia, isso tem que ser conversado a toda hora, a todo instante. Tem que exaltar as qualidades do povo negro, da cultura negra, o quanto isso é importante. Até você, Dan, que é antropólogo aí, pode falar até melhor o quanto foi importante a formação da comunidade negra, o quanto nós carregamos na nossa essência, né, cultural, a formação do povo negro, porque o Brasil é forjado em cima disso, né, cara? A nossa cultura é forjada em cima disso, você entendeu? E a gente não tem essa valorização da cultura negra, não tem um olhar ainda a respeito disso. Quando você falou da Djanira, eu acho que cabe isso mesmo, a gente debater os autores, os pintores, debater a música, a cultura, e é dessa forma que a gente vai poder contribuir para um pensamento diferenciado, né? Ninguém está falando que a gente vai mudar o mundo em 2 segundos, mas o mais importante já foi feito. Aí tá o Jorge de Biologia que não me deixa mentir. Quando você planta uma semente e você começa a regá-la constantemente, lá na frente você vai ter uma cegonha, né, Jorjão? Uma cegonha firme e forte, cara, uma cegonha enraizada, uma árvore forte, frutífera, né, com bons pensamentos. Sim. Só, beleza? Beleza, eu agradeço a fala da Janaína, da Natália, do Jorge, da Luciene e agora do Carlos também, referente às 2 questões. Eu agradeço muito, aí principalmente, vocês sabem que eu sempre puxo mais saco dos alunos, eu agradeço principalmente a interação dos alunos aqui no chat,
que está fervendo 1 trilhão de ideias. Eu já vou deixar a sugestão aqui, aí vocês me falem se a gente concorda ou não. Eu acho que, aproveitando até a fala do Jorge também, esse nosso encontro de hoje vai ser pouco. Eu acho que a gente vai precisar ver mais uma data aí pra gente conversar de novo. Não sei o que vocês acham, mas eu já tô deixando no ar, assim, vai que, né, alguém aceita aí. Eu acho que a gente vai precisar se reunir novamente. Eu tô vendo aqui algumas ideias, algumas falas que estão sendo colocadas no chat, e eu queria trazer 2 últimas falas para a gente ter 2 últimos pontos de discussão. Vou adiantar para o pessoal que daqui a pouquinho eu vou colocar a lista de presença para vocês preencherem aí, a gente anotar certinho quem estava aqui. Não adianta passar para o coleguinha que não está aqui, porque a gente vai saber, tá? Não queiram ser mais espertos, porque a gente vai pegar no pulo, tá bom? Só para quem tá aqui para a gente marcar lá certinho, eu queria aí novamente que os professores comentassem, os alunos também comentassem, né, sobre 2 outros pontos. Primeiro, lá no comecinho do nosso debate, eu não vou me lembrar quem colocou isso no chat, me perdoe você que colocou isso no chat, mas foi dito algo em relação à hipersexualização das pessoas negras. Eu queria complementar isso no sentido, a Yasmin Flor, pronto, a Yasmin Flor, os créditos estão dados. Com relação à hipersexualização da pessoa negra, tanto com relação à mulher, que a gente tem ainda, infelizmente, a figura da mulata, né, a mulata do carnaval lá, aquele corpo todo, né, taxado como um corpo perfeito, a sexualização pura mesmo do corpo da mulher negra, na figura da mulata do carnaval. E também, a Janaína saiu, deve ter caído. E também a Natália vai ser a primeira a responder, tá? Já que a Janaína caiu. E também com relação ao corpo do homem negro, não só da mulher negra, mas o corpo do homem negro, ele também é sexualizado a todo instante, e a gente entra dentro dessa sexualização na questão de que a pessoa negra é privada da sua individualidade. Então você tem a mulata, representando a mulher negra, o padrão da mulher negra perfeita, e o homem negro é o negão. O negão ali, o negão não sei o quê. A gente também tem aliado a essa hipersexualização a negação da individualidade das pessoas negras. E por último, como última fala, eu queria também uma fala a respeito da resposta que nós temos algumas vezes com relação ao movimento sobre o mimimi. Gostaria que os professores falassem sobre. Deixa eu chamar a Janaína de volta aqui. Se você quiser começar, Natália. Tá, antes, né, de falar, eu estou com 29 anos, então eu tive o meu momento disso na adolescência e agora o meu momento disso enquanto mulher. A minha adolescência, evidentemente, foi num tempo onde aqui os adolescentes talvez nem eram nascidos, ou eram, enfim. Mas depois eu gostaria que as meninas, então, também, e os meninos, né, o Raif, ele gosta muito de falar, né, Raif, falassem sobre também se sentem isso na realidade deles. Referente, então, aqui a gente. Existe uma sexualização, sim, da mulher negra quando você diz, Maju Coutinho é uma negra bonita? Ou eu já ouvi, nossa, você é tão bonita, por que ser professora? Por que não foi ser modelo? Ou, nossa, na Europa, eu com esse corpinho seu faria sucesso. Eu já ouvi isso, e eu fiquei tipo, oi? Você está insinuando para eu fazer alguma coisa na Europa? E, enfim. E isso não é algo que é tanto falado, por exemplo, para as minhas primas loiras ou as minhas primas brancas de cabelo preto. E isso é porque até hoje a mulher negra, ela ainda é vista, tipo, você é negra, você consegue ter filho mais fácil. Eu fui mãe aos 17 anos e eu vi que eu consegui ser mãe porque a mulher negra consegue segurar o filho mais fácil. Porque a mulher negra é melhor para ser parideira. E o Jorge está aqui para dizer que biologicamente não é bem assim, gente. Tipo, hoje em dia é toda uma questão de como você se cuida, como é a saúde do seu corpo e também a questão genética da sua família, né?
Então, existe uma sexualização ainda de que a mulher preta, ela é aquela que você sai de vez em quando, mas não é aquela com quem você se casa, com quem você tem filhos. Porque seus filhos podem nascer com cabelo crespo, ou podem nascer com uma cor diferenciada, porque ainda existe aquela visão de que a mulher preta, ela é do Senhor. Eu sou tuas negas, é um termo que, tipo, antes a mulher negra não podia dizer não para o dono dela, né, o senhor dos escravos. Então, quando ele ia ficar com a senhora branca, ela falava, sai daqui que eu não sou tuas negas. E esse tipo de fala de eu não sou tuas negas, coloca a mulher preta como fácil, como alguém que só existe para ser sexualizada, mas não alguém para ser respeitada e vista enquanto mulher. E aí, dessa forma, quando você vai elogiar uma repórter, uma professora, alguém, você é uma mulher preta bonita, ou uma mulher preta inteligente, significa que, em comparação às demais mulheres pretas, que estão sendo aí sexualizadas, eu sou alguém diferente, que eu não sou só sexo, eu também sou um currículo e um diploma. Então, existe, e até hoje a gente escuta coisas inimagináveis, se você for prestar atenção, você solta uma pessoa pela forma como você é vista. A Janaína voltou, então ela pode falar agora também. Eu vou complementar a fala da Janaína, vou dar mais uma pergunta bônus para ela. É o castigo, porque a internet dela caiu. É o castigo. Seu microfone está fechado, Janaína. Vamos ver se está fechado ainda. Eu não consigo liberar. Aí. É que eu quero responder o Raif. Eu não sei se alguém nesse interim respondeu o Raif. Tá. Você responde o Raif, aí na mesma leva, você já embala a fala. Na hora que você caiu, eu tinha feito essa questão da hipersexualização do corpo da mulher e do homem negro, né, na nossa sociedade. Eu tinha encerrado com... Falem sobre o mimimi, né, quando é rebatido o movimento com é só mimimi. Eu sei que você vai gostar, eu sabia que você ia gostar dessa pergunta. Mas rolou uma discussão aqui no chat, uma discussão... Rendeu algumas mensagens aqui sobre os termos. A pessoa é preta ou negra? Então, acho que a gente pode seguir nessa linha agora. E aproveitando, antes de você começar a falar, gente, eu vou colocar o link do formulário de presença no chat para vocês, tá bom? Tá. Pode ir, Janaína, obrigado. Eu gostei desse menino. Por que esse menino não é meu aluno, hein? Meu. Pode passar para mim. Então, o Raif, ele colocou uma coisa interessante sobre o uso de tranças na Go, dread, por pessoas brancas, né? Esse é um assunto que a gente já problematizou em muitas discussões do movimento negro ou dentro da Universidade de Ciências Sociais, que as pessoas costumam chamar de apropriação cultural, né? O uso do turbante. Eu lembro que teve o ano passado, não sei se foi o ano passado, uma menina brutalmente hostilizada porque ela usava um turbante, né, de tecido africano, e ela foi hostilizada porque ela era branca, não podia usar aquilo, e na realidade a menina tinha câncer, estava fazendo quimioterapia, ela achava aquilo bonito e estava usando. Então, a grande questão, Raif, sobre a utilização ou não dos adereços ou penteados que são nascentes da cultura africana ou afro-brasileira, não há problema do branco utilizar esses adereços, desde que ele tenha consciência de qual é o significado daquela trança na Go, daquele determinado turbante, na cultura africana, e respeitar aquilo. E uma coisa interessante, né? Um rapaz com uma trança na Go de pele negra, ele vai ser barrado na porta do shopping Iguatemi. Talvez o rapaz loiro com a trança na Go não vai ser barrado. Por isso é importante contextualizar esses adereços, né? Que volta àquela questão do lugar de fala.
é contextualizar esses adereços que você está se utilizando, mas você sabe sobre aquela dor que constituiu o uso daquele tecido, cada desenho representa alguma coisa, cada desenho da trança na cabeça, em diversos grupos africanos, tinham significados diferentes, né? Então, até tem um vídeo que depois eu passo para o Danilo passar para vocês, que eu acho que explica muito bem essa questão da apropriação cultural. Então, gostei dessa provocação do Raif. Aí, quanto ao termo preto e negro, eu acho que tem mais a ver, gente, com uma construção cultural que vai ser diferente, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né? Quando é absolutamente pejorativo ser chamado de niga. Você só pode ser chamado de niga por um camarada seu. Eu lembro quando tinha umas do rap estadunidense, lá do leste e lá do oeste, eu escuto muito isso, né? Então, eles tinham essas provocações, ser chamado de niga por uma pessoa branca ou que não pertencesse àquele grupo, era absolutamente ofensivo, né? Tem sido usado mais no politicamente correto black, mas depende do cerne cultural que você está inserido. Se você for à Bahia, minha mãe era baiana, se você ler toda eu sou muito fã do Caetano Veloso, que se considera um mulato nato, né? Ele se refere muito carinhosamente a uma fala da mãe dele, Dona Canô, no livro Verdade Tropical, quando o Gil já fazia sucesso, Dona Canô disse a ele: Caetano, venha ver aquele preto que você tanto gosta na TV. Então, o preto, o pretinho, ele tem o sentido carinhoso lá na Bahia. Mas quando começaram essas discussões do politicamente correto, o negócio ficou meio confuso, né? Eu tenho amigos que são militantes do movimento negro, que têm posicionamentos bastante ortodoxos, que me chamam, por exemplo, de palmiteira. Eu não sei se vocês sabem o que é ser palmiteira. Palmiteira é uma preta ou um preto que se relaciona com o branco. Considerada aqui, ó. Palmiteira. Então, tem todas essas questões, assim. Tem que evoluir, porque essas discussões estão começando agora. E aí vou lá para a questão do Danilo, da questão de atrelar, né, a hipersexualidade ao corpo negro, seja ele masculino ou feminino. Isso vem da senzala, eu acho que Natália já estava falando sobre isso. Mas a questão de mula, né, tem o termo de mula, mulata, ela servia de mula para o senhor. Era para fazer o que a mulher dele, que tinha 15 filhos, vivia 15 anos, tinha um filho por ano, não conseguia fazer porque estava cheia de doença. Então, ele ia lá com as escravas, não é? Então, essas coisas foram sendo levadas. Você sabe mais que eu, história, né, Danilo? Tem essas leituras, mas exatamente vem isso. Né? A questão do corpo do homem negro também, tem um pênis do tamanho de não sei o quê, o Jorge vai falar, não tem nada a ver isso, porque eu não vou sair medindo pinto de gente para saber qual é o maior, né, galera? Mas são questões históricas, são questões de construções culturais, né? Se a gente for para o Carlos Alberto, né, por exemplo, eu sou uma mulher preta e gorda. A né? Tânia está morrendo se você fosse voltar para a arte, o que é o renascentismo, Carlos, que tinha só que é pessoal gordinho nas fotos, e o pessoal pensudo? Você vai pegar essa. Só tinha os pansudinhos, gordinhos, né, cara? No Renascimento, o importante no Renascimento, só um adendo, é você ser forte e gordo, porque você produz muito mais filhos, né? Essa é a ideia. Você é a mama, né? A mãe, por isso seios grandes, bunda grande, gorda, né? A Nath, por exemplo, não faria vez no Renascimento, né, Nath? Porque é magrinha. Teria que comer bastante. Menino, eu ia passar fome, na Idade Média eu seria considerada, tipo, pobre porque ia ser magrela. Eu sou mulher, eu ia ser, então, queimada na fogueira. E no período colonial eu sou preta, eu ia ser escravizada. É melhor eu ter nascido agora, né? Melhor eu ter nascido agora. Então, é isso mesmo, vocês estão me ajudando a dar toda a minha recuperação aqui dos estudos intensivos do primeiro e do segundo bimestre, porque é isso, porque são construções culturais.
O que fazia sentido do Belo em 1857, em 2027, talvez não será o mesmo, não é? É isso que precisa ficar claro para o estudante, né? E quando eu digo estudante, não são só os alunos, nós professores somos estudantes, que estão aprendendo muito com a galera. E aí o último ponto que Danilo pôs, uma coisa que me irrita muito, que é a questão do mimimi. Eu já cheguei a excluir gente do Facebook por causa disso. Mimimi. Falou mimimi comigo, olha o tamanho da pata preta na cara, porque o negócio é louco, gente. O termo mimimi tem sido usado por grupos ideológicos de centro-direita para dizer, por exemplo, que todas as vidas importam, que nós não precisamos de cotas ou de programas sociais para a população periférica, indígena e preta. Então, diz que é mimimi, não é? Mas é o que o Danilo falou. Ele mora lá, perto da favela da Boca do Saco. Mas o brother dele preto é que corre mais risco de tomar bala. Então, não é mimimi. Não é mimimi. Eu nem quero falar muito sobre isso, e quando alguém usar um termo desse, é simplesmente porque a pessoa é rasa de conhecimento e só reproduz informações. Galera, vamos pegar Jana, você sabe de Facebook e aprofundar, sabe? Você sabe uma coisa que eu noto muito, Jana, até retomando aí o que está falando, eu acho que surge esse termo mesmo porque não é exaltado a figura do povo negro, sabe? As pessoas não trazem a ideia de, por exemplo, você vai ter eleições agora para prefeito. Quantos negros você tem disputando a prefeitura de São Paulo? Né? A própria a Nath citou isso, né? Na história, você tem Nilo Peçanha lá como o primeiro presidente negro, mas quantos você tem realmente efetivo? Quantos pintores, quantos artistas? Olha que coisa maluca, quando a Maju foi no Jornal Nacional, ela tem que sair comemorando, né, cara? Ela tem que sair comemorando porque eu sou negra, porque... E na verdade não é isso, isso é o trabalho de um ser humano que conquistou o seu espaço, né, como mulher, cara. Não foi a questão da cor que colocou ela no Jornal Nacional, foi a questão da competência dela, cara. Porque ela é competente naquilo que ela sabe fazer. E eu acho que, às vezes, esse mimimi, ele surge por essa questão, das pessoas não entenderem o quanto... Por exemplo, você me passou o vídeo do Silvio Almeida. Cara, olha que jurista brilhante. Então, assim, não se valoriza esse lado. Quando a pessoa não entende parte com mimimi, é porque é o que você falou, ele é raso, ele não compreende a grandeza, a força que tem, você entendeu? E a gente não está citando por questões de cor disso ou daquilo, e é como o Jorge falou, perante a biologia, todo mundo é a mesma coisa. O que falta ressaltar... mas eu vou acrescentar... Eu acho que o que falta ressaltar muito mesmo é esse valor, que as pessoas estão lutando no seu dia a dia por posições sociais, por melhorias, mas não é por uma questão de cor, isso, aquilo, mas sim porque são pessoas sabedoras, são intelectuais, são bons professores, são excelentes médicos, né? Você vê aí na pandemia, você não tem um médico negro discutindo, né? Quando que você entra num consultório médico e você tem um negro te atendendo? Os caras abrem espaço, novamente, não estou sendo contra ninguém, mas você abre espaço, por exemplo, para o boliviano vir e se estabelecer como médico no Brasil, mas você não abre espaço para a comunidade negra para ter um médico negro, cara. E é isso que eu acho que falta, às vezes, para combater esse mimimi, é colocar em pauta assim, a valorização do povo negro. Valorizando o quê? Você tem juristas, você tem engenheiro, você tem médicos, você tem historiadores, você tem professores cientistas, né? Por exemplo, o que foi colocado lá pelo Bolsonaro. Eu não sou a favor do Bolsonaro. Dizem lá que ele foi lá e ampliou o currículo dele. Mas aí eu te pergunto, se fosse um branco, será que a galera tinha caído de pau em cima dele? Como caíram de pau em cima dele? Né? Então, assim, cara,
ele estudou. Ele cometeu erros? Cometeu, mas, peraí, ele é um estudioso também. E as pessoas têm essa coisa de, como não compreendem o valor, né, simplesmente julgam como um mimimi. Parei. Então, aí eu vou continuar no que você estava falando, aí tem bastante coisa, esse mimimi, que vocês me pegam nisso daí. A gente pode fazer o que a gente propõe, professores de história, de sociologia, para falar sobre essa questão de racismo, o teste do pescoço. Eu sempre falo para os meus alunos, vai fazer o teste do pescoço no shopping. Sabe o que é o teste do pescoço? Então você senta ali, é que agora a gente não está indo no shopping em lugar nenhum, e começa a observar nos diversos setores trabalhísticos e econômicos quem você vê de pele preta. A galera da limpeza, até a galera da gerência, até a galera da administração, até o dono da loja. Eu não vou te falar quem é. Você que faz o teste do pescoço. Maria Júlia Coutinho. As pessoas aqui, antes de fazerem uma discussão pública e embasada em teoria, porque nós somos cientistas, e falam contra sobre políticas de cota, são tudo paga-pau dos Estados Unidos, né? Porque ninguém acha ruim quando bate no moleque no Paraisópolis, mas quando põe o pescoço no nego americano, então todo mundo vai fazer isso aqui. Lá nos Estados Unidos, o negócio não chama política de cotas, né? Ela tem uma outra denominação, que me foge agora, que eu estudei no livro de John Rawls, né? Então, ela tem divisões para italo-americanos, latinos, afro-americanos, parece que não são inseridos os árabes, tem alguma coisa do pessoal asiático. Então, quando você vai fazer a faculdade, que você sai do college, você tem uma pontuação no college para ir para a universidade, que são obedecidas essas regras, né? Como é o nome disso, Danilo? Ação afirmativa. É ação afirmativa que chama. Agora põe aqui no Brasil, está minorando o preto, está minorando o cacete. Vocês me desculpem, está minorando o cacete. Para mim, Maria Júlia Coutinho é competente, sigo ela no Instagram, é competente sim, mas eles precisavam, dentro de um ambiente de luta que mora negra e jovem, satisfaz a ele. Quando a Natália falou, começaram a criar uns produtos para cabelo de preto, é lógico, política de inclusão via mercado, é que nem fizeram com os gays. Quando começou a marcha do orgulho gay na Avenida Paulista, e que se viu que o gay, né, sem filhos, tinha um puta poder econômico para frequentar, para consumir, eu coloco isso daí, aquela coisa da natureza. Se você olhar, se você assiste séries estadunidenses, você vê que ela trabalha com ações afirmativas. Vá para aquele... como é que é? Vítimas especiais, chamam um negócio assim de polícia lá. Enfim, você vê que a Tenente Olivia, ela é italo-americana, ela tem um outro policial que é latino, asiático, isso chama ação afirmativa. Ninguém põe porque gosta de preto ou de asiático, não. É porque alguém pressionou num espaço que nós vivemos nessa sociedade, como o Silvio disse, pagamos tributos, como está dito que a mulher preta paga mais tributo que todo mundo, mas cadê o espaço dela? Você está entendendo? Então, quando alguém disser mimimi, você fala, peraí, você estuda? Ou você lê links de Facebook e não se aprofunda na reportagem e não vê de quem é a fonte? Aí, se for o contrário, depois a gente conversa. Eu acho que o Diego Gobo quer falar. Era isso que eu ia falar. Acho que o Diego tinha pedido a palavra. Fala, Diego. Cadê? Tá aqui, ó. A coisa, se não estiver conseguindo falar, Diego, pode escrever. Agora tá falando. Vai lá, pode falar. Tá ouvindo? Então sim, pode falar. Vale lembrar do capitalismo, né? O capitalismo, de certa forma, ele ajuda, né, de certa forma, o combate ao racismo. E só para lembrar, para complementar o que a professora falou, em relação aos gays, se os gays fossem um país, né, se formassem um país, eles seriam a 5ª maior economia do mundo. Isso é surpreendente, né? De certa forma. Janaína, Natália.
Pode falar, Jana. Quando você fala do capitalismo, é por causa disso. Eles são pressionados a colocar coisa no mercado, porque é o que eu estava falando, Carlos, né? Eu vi um monte de gente colocando aí, Maria Júlia Coutinho, nós temos Celso Pita, que na realidade tem uma cor marrom, mas é de ascendência libanesa, por incrível que pareça. E então a gente ainda tem um outro assunto para conversar, que é sobre a linha de cor, né? Mas eu não estou chegando lá no judiciário, no STF, estou vendo um monte de preto, não, gente. Eu não estou chegando no hospital e estou vendo um monte de preto, não. Você está entendendo? Eu me lembro que quando eu fui prestar o mestrado em ciência política na USP, eu estava lá na prova de ciência política no mestrado da USP e simplesmente mulher negra só tinha eu e tinha mais 2 rapazes negros. Era a prova de mestrado e doutorado de ciência política. Então, é o teste do pescoço, assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que pressionar. A gente não é coitadinho, não. Mas a gente ficou em atraso, né? A gente foi jogado às margens e não foram dadas as mesmas oportunidades. É isso mesmo, Jana. É isso mesmo, Janaína, é isso mesmo. Só uma colocação pequena. Por favor. Que nem a gente está falando, que nem a Janaína está falando, né? Só virar o pescoço e aí para a gente ver, fazer, né? Por quê? Não estou vendo muita gente negra lá no judiciário, não estou vendo muita gente negra como médico, como executivo, e não tem mesmo, gente. Só que aí é que tá. Tem um monte de gente aí, que nem a Jana falou, né? São raso de instrução. Eu acho que é bem raso mesmo, ou então assume que é preconceituoso. Que eu já vi colegas nossos aqui com essa história do mimimi. E eu fiquei, nossa, eu quase explodi. Tânia é testemunha. Acho que eu fiquei roxa na hora. Você entendeu? Não é raso de conhecimento, não. Assume logo, sou preconceituoso. Porque aqui nesse país é tudo velado. Eu não sou preconceituoso, lógico, desde que não entre dentro da sua casa. Eu já, não vou nem discutir aqui por quais racismo eu já passei. Inúmeros, tá? Até assédio, achavam que estavam no direito de me assediar a empresa. Então, gente, é assim, tem pouco por quê? Porque a gente volta lá atrás. Não houve oportunidade. Agora tem gente que, vamos discutir a cota, também não quero nem falar mais sobre isso. Por quê? Cadê as oportunidades? Não temos. Então, falta oportunidade, sim, para termos vários políticos negros, vários executivos negros, e por aí vai, gente, em todas as áreas. Tá? Então, não é mimimi, não, é falta de oportunidade. Eu mesma, eu tive que lutar muito para conseguir ser uma psicóloga, ter a minha clínica. Eu fui barrada em várias empresas, eu não consegui vaga por ser negra. Você entendeu? Então, eu não consegui, eu não tinha oportunidade do estágio. Então, eu fui fazer a minha carreira no consultório. Por quê? Porque eu pago. É meu. Ninguém me deu oportunidade, não. Tá? E a oportunidade é que falta, sim. Vê aí o Magazine Luiza, eu fiquei enojada de ver o Twitter. Eu fiquei enojada de tanta gente apoiando aquele imbecil que queria processar a dona do Magazine Luiza por abrir uma vaga para executivo, mas ela só queria candidatos negros, né? Para poder compor essas vagas, para ter mais. Então, assim, eu acho que é falta de oportunidade. Foi o que aconteceu lá atrás, quando a gente teve a abolição dos escravos. A oportunidade nunca existiu. Então, o país tem uma dívida? Tem uma dívida, sim. Então, era só isso que eu queria falar. Desculpa aí, um desabafo. Pessoal, vamos lá. Eu vou ser o chatão da história agora. Já são 3:10. Eu não estou prometendo nada para ninguém. A gente pode ver a possibilidade de tentar reunir todo mundo novamente para discutir. É porque aí depende de calendário, essas coisas, mas a gente pode ver. Eu achei bem legal, bem produtivo, tanto que se a gente não tivesse que parar agora, isso aqui ia seguir por muito tempo. Eu queria agradecer muito. Dan, só antes de você finalizar aí, Dan, só quero deixar um detalhe assim, como a gente está um pouco com tempo escasso, eu vou subir depois para a galera
as instruções do que pode ser feito no campo da arte, tá? Como é que a gente vai mensurar essas informações o campo da arte lá, que eu tinha conversado com a Janaína, para a gente produzir os vídeos, legal? Depois eu subo lá para a galera as informações, que é para poder fazer isso aí. Eu vou passar a palavra para vocês ainda, para vocês encerrarem também. Deixa eu só... Aqui eu dou a palavra para todos vocês de novo. Eu queria agradecer muito a participação da Tânia, a coordenadora Tânia, que está aqui conosco, da professora mediadora Luciene, dos professores... Estou calada. A Tânia está só assistindo hoje. Queria agradecer muito a participação aqui conosco da professora Aparecida Paula, de Filosofia, professor Jorge, de Biologia, professor Rubens, de Filosofia, que acho que ele está quietinho por aqui também, professora Andréa, de Sociologia, professor Eros, de Geografia, o professor Carlos Alberto, de Artes, a professora Natália, de História, e a professora Janaína, de Sociologia, que foi quem encabeçou todo esse projeto aí, deu o primeiro pontapé para que tudo isso aqui fosse possível. Eu queria agradecer, de novo, eu puxo mais rápido dos alunos mesmo, tá? Eu não consigo, é mais forte do que eu. Queria agradecer muito a todos os alunos que estão aqui, que se mantiveram firmes, acompanharam aí. Deixa só o carro de som passar, tá? Só um minutinho. Principalmente a Júlia Mariano, que ficou firme e forte aí com a câmera ligada, acompanhando a gente. Maravilhosa. Maravilhosa. E aos demais alunos, né? Carro político agora é... Todos. Eu queria dar um print aqui na tela com mais carinhas aí, mas que pena. Agora é época de carro. O Rubão também aí, ó. O Rubão tá aí, ó. O Rubens está aí também. Queria agradecer muito a participação de todos, dos alunos que interagiram, falaram bastante, foi bem produtivo, foi bem legal mesmo. Queria deixar um salve aí para o Sabotagem, que foi citado aí no chat, poeta da Zona Sul. Sabotagem. De todas as periferias, não só de São Paulo, mas como do país inteiro. E deixar um salve para minha quebrada também, fundão do Zaira 4. Tamo junto. Janaína, Natália, alguém quer complementar mais alguma coisa? Tânia, quer falar? Não, o Danilo citou a leitura, não foi? Da Djanila, que é fã incondicional. Então fica aí para vocês a sugestão. Segue a mulher lá no Instagram, ela é bem top. Além dela, tem outros. Tem uns projetos bem bacanas lá, é bem legal a pessoa participar, assim, de maneira ativa, né? Assim, às vezes ele quer fazer mais, eu acho que só participando, dando foco, já ajuda bastante. A aluna Maria Eduarda Helena Lourenço, ela havia perguntado se vamos fazer uma redação sobre o assunto. E já pegando um gancho, então, do que o Danilo falou, de quem sabe uma próxima data, dia 20 de novembro é o dia considerado da consciência negra e também o dia da... Por que não consciência humana, né? A gente vai ver isso, a gente sabe que vê. Então, eu pensei que... Olha, também aí. Consciência. Então, eu pensei assim, porque até lá os alunos não podem pensar em uma forma de algum trabalho que a nossa escola possa desenvolver e ser expositivo, voltado a isso, como uma pesquisa, por exemplo, na área da biologia, da história, da sociologia, da filosofia, destacar pessoas negras ou afrodescendentes que possam ter outras nacionalidades, enfim, que tenham engajamento nisso, que tenham feito trabalhos importantes, mas que foram meio que engolidos e esquecidos pelo tempo ou embranquecidos na hora de expor esse trabalho da pessoa. Acho que seria um trabalho bacana para a gente fazer, para a nossa escola destacar, e aí agora que os alunos têm mais entendimento sobre isso, fica aí uma ideia. E obrigada à presença de todo mundo. Janaína, Carlos, Luciene. Pessoal, eu agradeço, assim, era uma coisa que eu já falava há bastante tempo com o Hassani, eu tenho, né, como eu sou do sindicato, tanto ligado ao nosso da PUESP, como o pessoal do SIMPE, a gente tem essas discussões políticas, todo mundo sabe das minhas discussões políticas e partidárias, e eu fico feliz da escola ter comprado, da gente ter, durante todo o tempo, muitos alunos participando, isso é difícil na maioria das escolas, todas as perguntas aí, as que não deram para ser respondidas, os alunos que fizeram alguma pergunta, se eventualmente eu não respondi, manda para mim na página, sei lá, não sei se dá para mandar, ou só meus alunos do primeiro I
a UERJ. Eu estou dizendo que estou abraçada, conectada com Carlos Alberto. Nós vamos fazer essa produção, os nossos alunos vão produzir o vídeo deles, né? Então, cada turma, tanto que se ele chamar para eu entrar na sala de aula dele da noite e ter que conversar sobre isso, eu vou entrar. Só de manhã, para mim, que é complicado, de manhã eu dou aula de matemática. Se ele falar, entra lá na sala tal, que a gente está trabalhando isso, nosso trabalho é esse, molecada. Vocês vão produzir o vídeo. E para produzir o vídeo, precisa ter roteiro, precisa ter poesia, precisa ter rap, precisa ter texto. E aí tem todos esses professores magníficos que aqui estiveram contribuindo para ajudá-los na produção desse texto, que eu acho que poderia até, Natália, ser exibido na Semana da Consciência Negra, o resultado desse vídeo. E a minha ideia é essa, se os alunos não se opuserem, eles apresentarem para a galera da escola privada o que eles pensam sobre a nossa dor. Quer dizer, é a galera da rede pública Gabriel Ortiz ensinando a galera da rede privada. Quem sabe a rede privada mande uma devolutiva também. Eu acho isso sensacional. Então, obrigada, Tânia, que sempre me acolheu muito bem. Danilo, parceiraço, assim, gente da nossa área, sempre maravilhosa. Só não gostei da camisa que você está hoje. Eu vi que você levou palhaçada isso aí, mas... Obrigada, galera. Só daqui é Corinthians. Linda, Dan, linda, lindo. Então, obrigada, meninos. A gente tem o dia de amanhã, eu estou encaixotando coisas porque eu me mudo terça-feira, mas eu entro nas aulas de amanhã, então, abrindo o Meet para quem quiser para aprofundar essa discussão, tá? Só um recado que eu dou. Muito obrigado e vamos à luta. É isso aí. Manda aí, Dan. Põe um racional para nós terminar aí bem lá em cima. Vou cantar racionais. E sabe que da ponte para cá, antes de tudo, é uma escola, né? Então, Gente, brigadão. Muito brigadão pela participação de todos. Esperamos encontrá-los em breve, novamente. E valeu, obrigado vocês. Verde aí, beijo no coração da preta aqui, ó. Ô, Toninha, ó, só para avisar, ó, a gente bateu mais de 100, velho. Destruímos amanhã, brother. Uau! Desagradável, cara. Nós somos demais. É isso aí, gente. Valeu mesmo. Mais um beijo pra galera da manhã, que eu sei que é a galera competente, de valor. Valeu, aquele abraço pro povo da manhã também. Pessoal, não esqueça do formulário, pelo amor de Deus. A presença, tá? E ó, não adianta passar pro colega, não, porque a gente tem a gravação da reunião. Dá para saber quem estava na reunião. E a Júlia, né? Um beijo especial para a Júlia, que ficou com a câmera ligada o tempo inteiro. Top, é isso aí, tá certo. Beijo, amor. Tchau, tchau. Falou, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada, muito obrigada.